Oi pessoal, estamos hoje aqui com a doutora Rosa Magali Moraes, psiquiatra da infância e da adolescência, e vamos discutir hoje um assunto muito importante que é sobre o autismo. Bom dia, Rosa, tudo bem? Bom dia, Ricardo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, podendo falar sobre esse assunto. Então vamos aqui esclarecer a dúvida de muitos pais, mães, tias, avós sobre o autismo, né? Então, o que seria o autismo? O autismo, ele é uma alteração do neurodesenvolvimento. Então, todos aqueles marcos do desenvolvimento motor, do desenvolvimento emocional, as questões que envolvem a socialização dessas crianças de uma maneira mais específica e outras questões que podem ou não estar associadas, questões ligadas ao sono, outros diagnósticos clínicos. Então, a gente tem que pensar nisso quando pensa no diagnóstico de autismo. Mas além de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, o importante quando a gente fala sobre autismo é a gente ter claro que ele é multifatorial, ou seja, não existe uma causa para o autismo. Várias questões têm que estar presentes, interagirem para que o autismo apareça. Uma outra coisa importante quando a gente fala do autismo também é entender que ele é poligênico. O que é isso? Normalmente, a gente pensa que uma doença tem uma causa genética. A gente tem uma receita de bolo, né, que é o nosso DNA, e cada vez que aquela receita é lida, ou seja, que a gente coloca isso na prática, a gente pode ter alguns erros, ou algumas trocas, ou um aumento, ou diminuição dos ingredientes. O que determina isso é o gene. Questões, por exemplo, quando a gente pensa em síndrome de Down, existe um cromossomo específico, existe uma alteração específica. Quando a gente pensa em autismo, infelizmente a gente não consegue. A gente tem uma série de genes candidatos, ou a gente tem vários genes que estão envolvidos, mas a gente não tem um só. Então, por ser uma alteração do neurodesenvolvimento, que é algo que já muda muito de indivíduo para indivíduo, apesar de ter alguns marcos, assim, algumas coisas que têm que estar presentes, por ser multifatorial, tem mais de uma causa, e por ser poligênico, tem vários genes envolvidos, o autismo se torna algo tão complexo e ao mesmo tempo tão instigante para a gente poder aprender e conversar sobre isso. É bem interessante essa variedade. Então a gente vê que não existe só um determinado grau de autismo. Existem vários graus de autismo. Seria um caso mais grave, um caso mais leve? Quando a gente fala de autismo, existem, como eu falei, alguns pontos que são específicos. A gente fala de algo chamado comunicação social. Então não é só o falar não é tão importante para a gente. Eu posso estar aqui contigo sem falar absolutamente nada, mas eu posso te passar uma mensagem, você pode entender o que eu quero te dizer. Um gesto, às vezes o tom da minha voz, mesmo que eu não esteja falando exatamente sobre algo que me, enfim, suscite raiva, mas pelo tom da minha voz você percebe isso. A comunicação não verbal, o dar tchau, o soltar beijo, que são alguns gestos sociais, o que a gente pensa de atenção compartilhada. Então, não é eu te procurar ou a criança te procurar porque ela quer alguma coisa de você. Ela te traz uma garrafa porque ela quer que você abra. É compartilhar isso, é trazer um brinquedo para você e mostrar por prazer. É querer te colocar na brincadeira por prazer. Então, esse é um dos pontos que a gente pensa sobre autismo, é interagir com os pares. Não adianta você se dar muito bem com adulto, essas crianças se darem muito bem com adultos ou se darem muito bem com crianças pequenininhas. O que a gente tem como parâmetro de socialização é a relação que a gente estabelece com as pessoas da idade da gente. Então, no autismo você tem uma alteração da comunicação social e você tem um segundo ponto que é uma alteração de comportamento. Dentro dessa alteração de comportamento, a gente tem alterações, algumas crianças são mais rígidas. Eu falo crianças, mas é importante deixar claro que apesar do autismo ser uma área de interesse da psiquiatria da infância e adolescência, hoje existem indivíduos com autismo, crianças, adolescentes, adultos e mesmo quando a gente pensa na terceira idade. Antes isso era muito mais complicado, mas hoje a gente consegue ver, consegue identificar. Então, eles tendem a ter rotinas mais rígidas,
muitas vezes comportamentos repetitivos, que é uma coisa diferente do toque. Esses seriam, assim, para o público entender, assim, os sintomas que a pessoa possa começar a identificar. Tem a ver com, óbvio, sintomas que você vai identificar, mas quando a gente pensa, você me perguntou, existem graus de autismo? Sim. Então, existem alguns passos que a gente tem que preencher para poder definir os graus. A primeira coisa é dizer, bom, esses indivíduos têm alteração na comunicação social e alteração do comportamento. Como que a gente caracteriza alterações da comunicação social? Pelo que eu te falei, alteração de linguagem, verbal e não verbal, alteração de atenção compartilhada, alteração nessa interação com pares, sim, um ponto. Segundo ponto, em relação ao comportamento, eles tendem a ter um comportamento mais rígido, mais inflexível, eles têm uma dificuldade em não brincar, ou mesmo na imaginação, eles são muito mais factuais, de fatos, do que de imaginação. Aquela criança que brinca mais isolada, ela não consegue se interagir com um grupo de amiguinhos da mesma idade? A gente pode ter duas coisas diferentes, Ricardo. A gente pode ter aquela criança que realmente não interage e aquela que até quer interagir, mas por não ter esses outros instrumentos, por ter todas essas dificuldades, ela pode interagir de uma maneira inadequada, que pode ser, por exemplo, tentando empurrar um amiguinho, ou tentando rodar junto com os amigos, ou às vezes eles conseguem estar no meio das outras crianças, mas sem estar com as outras crianças. Essa troca termina ficando comprometida. Então, como eu estava te falando, a gente tem esse primeiro ponto, o segundo ponto que são os comportamentos. Tem que são os comportamentos repetitivos, que são os comportamentos mais rígidos, que é essa dificuldade do brincar. E duas coisas principais que a gente sempre tem que prestar atenção. Uma chama estereotipia. Seria estereotipia para Estereotipia a gente entender são bem. Movimentos repetitivos que têm uma função muitas vezes de acalmar essa criança e que na impossibilidade de expressar o que elas sentem, não raro elas utilizam isso em momentos de felicidade. Quando a gente fica feliz, quando a gente fica muito excitado com alguma notícia legal, a gente consegue expressar isso, a gente consegue, mesmo crianças mais novas que não têm essa regulação emocional, eles conseguem pular e dizer que legal, que legal. Sim. Às vezes os meninos não têm isso, então eles podem apresentar principalmente o flapping, o andar na ponta do pé, eles podem apresentar interesses por determinados objetos, mas que têm uma função repetitiva, ficar com um cordãozinho, balançar as coisas no campo visual, objetos no campo visual. Uma criança, a criança dela gostava de pegar o carrinho e ficar muito tempo rodando ali a rodinha do caminhãozinho, o tempo todinho. Isso é um interesse estereotipado, mas mais do que isso, existe uma questão chamada coerência central. Quando a gente vê a roda de um carrinho, a gente consegue imaginar que aquela roda faz parte de um objeto maior e que aquele objeto maior tem uma função. Então, pela parte, eu consigo fazer a inferência do todo. Essa coerência central é um dos fatores de funcionamento neuropsicológico, de características de função executiva, ou seja, como o cérebro da gente funciona, que pode estar alterada. Então, os meninos, eles fixam em partes, porque muitas vezes eles não conseguem relacionar o todo. E pode haver também estereotipias vocais ou verbais. Então, vocais são sons aleatórios que eles podem gostar de repetir. Ou repetir, tem uma coisa chamada ecolalia. O que é ecolalia? É repetir o que você fala agora ou o que você falou antes. Certo. Então, às vezes eles veem muitos desenhos, eles repetem. Criança pode fazer isso sem ter autismo, é verdade. Mas de todos os sintomas que eu estou falando aqui, as crianças podem apresentar. A grande questão é quando eles apresentam todos esses ou vários desses. Nos últimos anos, a gente vem estudando bastante as alterações sensoriais. Isso não era um critério, até 2013, esse não era um critério que a gente considerava. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que as crianças, os indivíduos que têm autismo, eles têm uma dificuldade de captar as informações do ambiente, que a gente chama de input sensorial, quer dizer, perceber as informações do ambiente. E eles têm uma questão de expressar no ambiente. Então, quem me faz organizar meus pensamentos e conseguir me expressar? Eu estou aqui olhando para você, você está falando comigo, eu tenho que prestar atenção no vento, na luz. Sim. De que forma o ambiente está falando comigo? E eu respondo a isso.
A minha resposta é uma resposta motora, é o que eu falo, é a forma como eu me sento, é como eu tento segurar meu cabelo. São até as microexpressões que são motoras, como o meu rosto reage ao que você está falando. Quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, existe uma dificuldade na recepção e na interpretação desses estímulos. Um erro ou uma ideia muito comum é que crianças com autismo não são afetivas, certo, não demonstram, ou não gostam do toque, ou não gostam de carinho. Terminam sendo rotuladas como crianças frias, né? Exatamente. Na prática, o que a gente sabe disso? É que existe essa alteração sensorial. Então, algumas crianças são hiperreativas. O que pra gente é só um toque, para eles a sensação é completamente exacerbada. Aquilo causa um mal-estar. Outras crianças, elas são hipoativas. Então, elas precisam do estímulo o tempo inteiro para se sentir no ambiente. Por isso que, não raro, crianças com autismo adoram abraçar e adoram beijar, e beijam demais, e abraçam demais, e querem pegar. Então, outras questões ligadas à parte sensorial, por exemplo, a hipersensibilidade aos sons, elas podem realmente tapar os ouvidos. É um sintoma bem comum, né? Que a gente Por outro lado, tem algumas que só gostam de escutar música muito alto. Ou que falam muito alto, ou algo que a gente nem percebe, que é a questão sensorial mais de autopercepção. Também pode acontecer em quem não tem autismo. A gente às vezes come que nem percebe que a barriga está tão cheia. Né? Só que os meninos que têm autismo, e eu falo meninos aproveitando, porque o autismo ele é 4 vezes mais frequente em meninos do que em meninas, por questões genéticas. Certo. Então, às vezes os meninos não têm essa consciência de que o estômago tá cheio, ou que aquela sensação que eles têm, aquilo significa um estômago cheio, né? E eles continuam a comer. Ou uma outra coisa que é super preocupante, que cada vez a gente estuda mais, eles têm um limiar de dor muito, muito alto. Para aquelas crianças que não falam, por exemplo, quando elas vêm demonstrar dor, ou quando a gente percebe que elas não estão bem, o quadro clínico, ou enfim, a infecção, às vezes já está muito acelerada, muito avançada. Ou os cortes, ou às vezes eles machucam o pé e eles não se dão conta. Eu já vi casos onde uma criança, por exemplo, quebrou a mão e numa queda na escola e olhou, não tem nada, ele não demonstrou dor e ficou, e no outro dia estava uma coisa, inchado, roxo, e ele continuava sem demonstrar dor. A gente que via aquilo que ficava morrendo de dor, mas ele não demonstrava dor. Então, você me perguntou em relação a tudo isso, porque você me perguntou em relação aos estágios, né, aos graus. Primeiro a gente define, tem autismo ou não tem autismo? Dentro desses critérios, tem. A gente vai para a segunda parte. Certo. É um autismo leve, moderado e grave. O que define esse autismo leve, moderado e grave? É a quantidade de suporte, o quanto de dependência esses meninos têm. Então, quanto maior o suporte que eles precisam, quanto maior a dependência que eles têm, maior vai ser o grau de autismo. Eu também estou falando autismo, mas isso é uma outra questão. De 2013 para cá, a gente assumiu o termo como um transtorno do espectro autista. Certo. Exatamente porque tem essa gradação. Porque é muito difícil a gente falar em autismo. A gente pensa em termos de autismos. Certo. Não porque os critérios para dar o diagnóstico, para cada um deles, esses critérios sejam diferentes, mas porque é tão diferente entre eles. Quem vê uma criança com autismo só viu uma criança com autismo. Certo. Muitas vezes generalizar o conceito é muito complicado. É complicado, né? Daí você vai ter vários tipos, onde ali tem que precisar de um especialista para poder realmente determinar, né? Uhum. E eu tenho recebido muitas dúvidas das mães, principalmente aquelas que têm crianças que são autistas, né? E perguntam sobre como é que esse processo, como é que eles podem ter essa ajuda na questão da inclusão, tanto social como da inclusão na escola dessas crianças. Bom, a melhor forma de incluir é informar. Certo. As pessoas precisam saber o que Estamos fazendo isso aqui, né? Essa parte o que é, como funciona, por que eles reagem assim. E a gente está muito aberto para não rotular. Às vezes, os pais, principalmente, têm muito medo, né? Eu não vou falar que meu filho tem transtorno do espectro autista, porque isso pode rotular. O
que eu costumo dizer é que, infelizmente, boa parte dessas crianças vão ser rotuladas. Mesmo as que têm transtorno do espectro autista leve, como desatento, como mal educado, como birrento, como esquisito. E quando você nomeia isso, quando você explica para as pessoas que, olha, é uma criança que tem muita capacidade, é uma criança que interage sim, mas talvez não da maneira como a gente imagina, com a nossa referência. E quando você faz o encaminhamento adequado, a inclusão, ou essa possibilidade dele conviver com as outras crianças, se torna muito mais fácil. Informação sempre, sempre, em todas as escolas, é o melhor passo para a inclusão. Ótimo. Então, para as mães, para os pais, avós, como é que a gente poderia fazer como um alerta, seria um alerta de autismo, em que a gente vê pessoas que às vezes atrasam muito o diagnóstico porque deixam essas crianças sem o devido acompanhamento, tanto de um pediatra, né, que possa a partir daí já identificar e encaminhar para o especialista, né? Então, como é que a gente poderia resumir para essas pessoas, dizer assim, vamos prestar atenção nesses principais sintomas para que possa dar um alerta de autismo e você procurar o atendimento adequado para que possa ter o diagnóstico e, consequentemente, depois instituir o melhor tratamento. Olha, Ricardo, eu como pediatra eu me sinto muito à vontade para falar, eu fui pediatra, né? A principal responsabilidade é do pediatra. Os pais, eles não estudaram desenvolvimento infantil. Muitas vezes é o primeiro filho deles, eles não têm parâmetro. Então, o pediatra nas consultas de rotina tem que protocolar. A Sociedade Americana de Neurologia e a Sociedade Americana de Pediatria, há muitos anos, coloca no protocolo de avaliação dessas crianças um inventário de sintomas, sinais e sintomas de transtorno do espectro autista. E mesmo que a gente não dê diagnóstico em crianças abaixo de 1 ano, a gente consegue identificar uma população de risco que deve ser encaminhada. Então, acho que o papel do pediatra é fundamental. Em relação aos pais... Então, já fica um recado assim, mamãe e papai, vamos levar a criança ao pediatra. Para o acompanhamento pediátrico. A gente não leva a criança no pediatra quando eles estão doentes e só. Isso. A gente leva a criança no pediatra para fazer o acompanhamento e detectar precocemente qualquer desenvolvimento desarmônico. E em relação aos pais, tem alguns estudos também mostrando, Ricardo, que antes do diagnóstico, entre o momento de percepção que algo está diferente com meu filho, até o momento onde esse diagnóstico realmente é fechado, você pode ter um intervalo de 4 anos. Normalmente esses pais passaram por pelo menos 3 profissionais diferentes. E eu sempre brinco no consultório que o psiquiatra é o psiquiatra da infância e adolescência é o último lugar onde eles vão, porque a gente tem um preconceito muito grande com a especialidade. Então, normalmente, passa num pediatra ou vai para a escolinha, né? A escola também tem um papel super importante. Começa a escolinha e ela não vai bem, então encaminha para fono, que encaminha para psicóloga, que encaminha para psicopedagoga, que encaminha para o neurologista, que quando tu passou por todo mundo e muitas vezes, porque nem sempre é fácil dar diagnóstico, principalmente nos casos mais leves, né? Não se chegou a um consenso, ou os pais descobriram que existe a especialidade que é a psiquiatria infantil, a gente vê. Então, na dúvida, para os pais, atraso de fala que é a primeira coisa. Seu filho não responde ao nome, seu filho não olha nos olhos, seu filho não tem interesse pelos brinquedos como você vê as crianças daquela idade. Na hora de interagir com os amigos, ele não consegue fazer isso, a gente tem que prestar atenção e a gente tem que procurar um especialista para fazer a avaliação. Ótimo. Então, pessoal, essas dicas aí super importantes aqui, doutora Rosa, né? Fazer esse acompanhamento pediátrico. Se você vê alguma coisa estranha na escola, você tem que questionar também o pediatra que lhe acompanha e ver se é realmente o tempo de levar para algum especialista e não ter esse tempo tão grande, 4 anos, né, Rosa? Tão grande, 4 anos, para que possa afirmar o diagnóstico, porque eu acho que em relação ao tratamento, quanto mais precoce o tratamento, essas crianças elas respondem melhor e a gente sabe que tem uma gama de tratamentos. Quais seriam os principais?
é importante deixar claro que tratamento não é igual a remédio. Certo, a primeira coisa, né? A primeira coisa é essa. Porque para tratar transtorno do espectro autista não existe medicamento. A gente tem medicamentos para tratar os sintomas associados ao transtorno do espectro autista. O tratamento para o transtorno do espectro autista não farmacológico é o tratamento comportamental. É a terapia comportamental, quando a gente pensa em tratamento psicoterápico. Mais ligado à psicologia, mais óbvio, o papel da fono, o papel da TO, dentro de uma abordagem que chama integração sensorial, que é exatamente para essas questões sensoriais. Em cada fase, a gente vai ter uma necessidade diferente. Em cada fase, a gente vai ter profissionais diferentes. Educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicopedagogos, todos eles fazem parte do tratamento para transtorno do espectro autista. E a evolução de algumas crianças é fenomenal. É impressionante como eles melhoram. Bem, pessoal, a gente esteve hoje aqui com a doutora Rosa Magali, que é psiquiatra da infância e adolescência, explicando aqui de maneira super clara para todos sobre o autismo. Lógico, a gente gostaria de conversar, né? Eu acho que não seria um dia, seria uma semana toda, né, Rosa? Conversando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida lá, dá um joinha, se inscreve aqui no nosso canal, porque aí dessa forma você vai poder receber toda semana novidades sobre saúde e medicina. Dessa forma está podendo disseminar esse conhecimento e ajudando também várias pessoas, tá joia? Então agradecer aqui a minha amiga Rosa. Pessoal, um grande abraço, beijo para todos, até a próxima.